O conceito de imperialismo segundo o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Bom, pessoal, essa aqui é a série que tá fazendo muito sucesso aqui no canal, muita gente está gostando, que eu estou falando sobre o conceito de imperialismo de acordo com várias personalidades, tanto revolucionários quanto políticos e também acadêmicos, obviamente, né? Acadêmicos, intelectuais e marxistas e não marxistas sobre a ideia, o conceito de imperialismo. Nesse caso, eu vou falar de um político que, quando chegou na América Latina, causou bastante polêmica, que é Hugo Chávez, da Venezuela. Pessoal, eu vou fazer um questionamento para vocês. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, é o seguinte: pare e pense por algum tempo nessa pergunta que eu vou fazer. Quantas notícias da República Dominicana você viu hoje? Semana passada? Nesse último mês, quantas notícias da República Dominicana você ouviu nos noticiários brasileiros e internacionais? Achou estranha essa pergunta? É. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu me lembrei do que uma professora minha falou na faculdade, que é o seguinte: antes do Hugo Chávez chegar no poder na Venezuela, a Venezuela era tratada pelo noticiário brasileiro do mesmo modo que o noticiário brasileiro tratava da República Dominicana, ou seja, quase nunca tocava no nome do país. Não estava no radar, né, da imprensa brasileira qualquer menção à Venezuela. Também não estava no radar da imprensa brasileira qualquer menção à Bolívia. O mesmo vale para Bolívia. Esses países começaram a ficar sempre no noticiário, né, e sempre de forma negativa, depois que esses governos ali, esses governantes de esquerda chegaram ao poder e começaram a fazer muitas reformas ali. E Hugo Chávez foi um deles, bastante polêmico. Ele chegou no poder ali, um ex-militar, né, de esquerda, e que ele teve uma grande. Ele apareceu ali, né, com a sua revolta contra o chamado Caracaço, que é quando um presidente da Venezuela ele realizou um massacre ali contra uma população, e o Hugo Chávez era um dos militares. Na época ele estava no exército, que se revoltou contra esse presidente por causa desse massacre contra um povo, né, o povo que estava realizando ali, que estava faminto ali realizando saques, né? Então, é o chamado Caracaço. Mas, enfim, dando essa primeira explicação aqui, né, eu tenho que fazer isso, pessoal. Talvez você, se você tem a minha idade, você ache que isso aqui seja desnecessário, mas não é desnecessário, porque o tempo passa muito rápido. Eu acredito que tem uma grande quantidade de jovens aqui que está me ouvindo, que podem chegar nesse vídeo, que não fazem a mínima ideia de quem foi Hugo Chávez, né? O que é recente para eu que tenho 43 anos, para essas pessoas não devem ser. Por isso tem essa explicação. Mas vamos ali ao conceito de imperialismo segundo Hugo Chávez. O conceito de imperialismo, na visão de Hugo Chávez, eram pilares de sua ideologia política, sua retórica e sua ação de governo. Sua interpretação era uma combinação de influências históricas, especialmente de Simão Bolívar, Karl Marx e teóricos latino-americanos como Eduardo Galeano, com uma análise contemporânea das relações internacionais, tendo os Estados Unidos como principal antagonista. Lembrando que o Hugo Chávez era até bastante criticado por isso, né, por essa mistura de teorias ali, e que não casavam, né? Por exemplo, o Karl Marx era um crítico, né, do Simão Bolívar e tudo mais. Mas o- a chamada Revolução Bolivariana nunca se reivindicou como uma revolução marxista, né? A visão de Hugo Chávez pode ser entendida através dos seguintes eixos fundamentais: 1. Herança bolivariana e a doutrina Monroe invertida.
Chaves se via como herdeiro direto de Simão Bolívar, o libertador da América do Sul. Bolívar alertava sobre os perigos de uma potência estrangeira, nesse caso os Estados Unidos, tentar dominar a América Latina sob o pretexto de protegê-la. Chaves via a doutrina Monroe, América para os americanos, não como escudo, mas como uma declaração de hegemonia e direito de intervenção dos Estados Unidos sobre o continente. Para ele, o imperialismo moderno era a continuação dessa doutrina, agora com ferramentas mais sofisticadas: controle econômico, dominação cultural e intervenção militar quando necessário. 2. Imperialismo como dominação econômica, a dependência. Chaves adotou a teoria da dependência, popular na esquerda latino-americana dos anos 60 e 70. Segundo essa visão, as economias periféricas, como as da América Latina, são estruturalmente dependentes das economias centrais, como os Estados Unidos e a Europa. Esta relação é inerentemente exploratória. O centro extrai matéria-prima barata da periferia e vende manufaturados caros, perpetuando a pobreza e a desigualdade. Instituições financeiras internacionais como o Fundo Monetário Internacional, FMI e o Banco Mundial eram braços executivos desse imperialismo, impondo políticas de austeridade, o Consenso de Washington, que abriam as economias nacionais para a exploração de corporações multinacionais. 3. Imperialismo como dominação política e militar. Chaves via ação política e militar dos Estados Unidos como a face mais visível e agressiva do imperialismo. Intervencionismo. Ele denunciava constantemente as intervenções militares dos Estados Unidos no Iraque, Afeganistão e, historicamente, na América Latina, como no Chile de Allende ou na invasão do Panamá. Golpes de Estado. Chaves interpretava o golpe de Estado frustrado contra ele, em 2002, como uma operação orquestrada e apoiada pelo governo dos Estados Unidos. Isso solidificou sua convicção de que o imperialismo usava meios ilegítimos para derrubar governos que não se alinhavam aos seus interesses. Sobre isso, eu indico o documentário A Revolução Não Será Televisionada, que foi feita sobre o golpe contra Hugo Chávez. Vale a pena assistir, tá, pessoal? Bases militares. A presença de bases militares dos Estados Unidos na América Latina, como em Manta, Equador, ou a proposta de reinstalação no Panamá, era vista como uma ocupação territorial e uma ameaça direta à soberania das nações. 4. Imperialismo como dominação cultural. Para Chaves, a dominação não era apenas econômica e militar, mas também cultural e midiática. Ele frequentemente se referia a ela como imperialismo midiático. Acusava grandes conglomerados de mídias internacionais e a mídia privada venezuelana de serem instrumentos de desinformação e guerra psicológica, criando narrativas para desestabilizar governos progressistas e justificar intervenções. Americanização. Via disseminação da cultura de consumo estadunidense, seus valores e seu estilo de vida, como uma forma de colonização mental que destruía as identidades nacionais e a consciência de classe. 5. O petróleo como campo de batalha. A Venezuela, sendo uma das maiores reservas de petróleo do mundo, viu o controle desse recurso como a chave para sua soberania. Chaves acreditava que o imperialismo buscava controlar as reservas de petróleo venezuelanas a qualquer custo. A nacionalização da indústria petroleira e o uso da receita para programas sociais, as missões, era um ato de libertação nacional e uma redistribuição de riqueza que pertencia ao povo. A Petrocaribe foi uma arma geopolítica contra o imperialismo, oferecendo petróleo em condições preferenciais a países caribenhos e centro-americanos. Chaves quebrou a dependência energética que eles tinham dos Estados Unidos e ganhou influência política. Tá vendo, pessoal? Por isso a gente entende por que os Estados Unidos são contra o Hugo Chávez, né? Eram tão contra o Hugo Chávez que ele estava se expandindo através do petróleo, se expandindo aí, expandindo sua influência para outros países e tirando a dependência desses países dos Estados Unidos. Como Chaves propunha combater o imperialismo? Sua estratégia era multifacetada e ativa. 1. Integração latino-americana. Promoveu organismos de cooperação que excluíam os Estados Unidos e o Canadá, como a ALBA, Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, a Unasul, União das Nações Sul-Americanas, e a CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. 2. Multipolaridade. Aliou-se a potências rivais dos Estados Unidos, como a Rússia, China e Irã, para criar um mundo multipolar e diminuir a hegemonia unipolar estadunidense. 3. Mobilização e retórica popular. Usou seu enorme carisma e poder de comunicação
para conscientizar as massas, tanto na Venezuela quanto internacionalmente, sobre o que ele via como as maquinações do imperialismo. Seus discursos na ONU, onde chamou o então presidente George W. Bush de diabo, são emblemáticos. Socialismo no século XXI propunha um modelo socialista alternativo ao capitalismo que ele identificava como o sistema-mãe do imperialismo. Lembrando que muitos questionam essa ideia de socialismo do século XXI, né, dizendo que não era socialismo pelo fato de não ter expropriado a burguesia, como é o socialismo clássico, né, socialismo marxista. Tá? Então há um debate muito intenso sobre essa ideia de socialismo do século XXI. Né? Aqui, conclusão. Para Hugo Chávez, o imperialismo não era uma teoria abstrata, mas uma força ativa e predatória que moldava o destino da Venezuela e da América Latina. Era um sistema de dominação multidimensional, econômico, militar, político e cultural, liderado pelos Estados Unidos. Sua missão política era, em essência, uma luta de libertação nacional contra esse poder, buscando restaurar a soberania plena da Venezuela e promover a unidade latino-americana como um contrapoder necessário. Sua visão era profundamente maniqueísta, dividindo o mundo entre o Império do Mal e os povos oprimidos em luta por sua emancipação. Bom, pessoal, mas uma das coisas mais interessantes aí, que mais gerou amor e ódio pelo Hugo Chávez, eram suas frases de efeito, seus discursos. Né? Lembrando, ele colocou, seja pelo lado negativo, pelo lado positivo, ele colocou a Venezuela no mapa. Tá? Ele colocou a Venezuela nas notícias. Antes, como eu falei, ninguém falava da Venezuela. O pessoal falava no Brasil, era quase como como se é tratado hoje a República Dominicana. Quase ninguém fala nada desse país. Quase ninguém fala absolutamente nada desse país. Era a Venezuela antes do Hugo Chávez. Então tem esse antes e depois que houve sim uma maior foco midiático em relação ao que estava acontecendo lá na Venezuela, tanto para elogiar tanto dos apoiadores como dos críticos. Né? Hugo Chávez foi extremamente prolífico em seus discursos e o combate ao que ele chamava de imperialismo, principalmente dos Estados Unidos. Foi um pilar central de sua retórica. Aqui estão algumas das citações mais famosas e representativas sobre o tema, com contexto e explicação. Citações diretas e marcantes. O cheiro de enxofre, discurso na ONU de 2006. Citação: ontem o diabo esteve aqui. Neste mesmo lugar ainda cheira a enxofre. Contexto: referindo-se ao pódio da Assembleia Geral da ONU, onde o presidente norte-americano George W. Bush havia discursado no dia anterior. Esta é provavelmente sua frase mais famosa contra um líder imperialista. Significado: usou uma metáfora bíblica poderosa para caracterizar Bush, por extensão a política externa dos Estados Unidos, como maligna e diabólica. Lembrando que George W. Bush foi aquele que fez a guerra genocida no Iraque, tá, pessoal? Foi ele que invadiu o Iraque e destruiu o Iraque. Tá? 2. Contra a hegemonia norte-americana. Citação: venho do sul, da terra de Simão Bolívar, para ratificar que queremos ser livres e que a hegemonia imperial dos Estados Unidos da América tem que parar já, tem que acabar já. Contexto: também o discurso da ONU refletia sua visão de liderar uma revolução bolivariana contra a supremacia global dos Estados Unidos. 3. Sobre o petróleo como arma geopolítica. Citação: o petróleo venezuelano não é mais para a elite gringa. É um petróleo para o povo venezuelano, para o povo cubano, para o povo dos países do Caribe. Significado: expressava sua política de usar os recursos naturais da Venezuela não para enriquecer corporações multinacionais que ele associava ao imperialismo, mas como ferramenta de solidariedade internacional para desafiar a influência econômica dos Estados Unidos. Sobre a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. E aqui citação: Al-Carajo. Engraçado, né? A tradução falou que é Alca
para o inferno, né? Como na verdade, ao Crararro eu pensei que era outra coisa, mas tudo bem. Contexto: na cúpula das Américas de 2005, Chaves liderou a oposição ao projeto de livre comércio hemisféricos patrocinado pelos Estados Unidos. Ele via álcool como instrumento de dominação econômica e neocolonialismo que destruiria as indústrias locais e a soberania dos países latino-americanos. A ALCA, pessoal, vocês também não devem lembrar disso, era uma ideia de criar ali, quase que fosse é mais ou menos o que acontece com a União Europeia, tá? Só que, evidentemente, que acontecendo uma união de todas as Américas num livre comércio, as economias mais pobres iriam se tornar mais desindustrializadas ainda e seriam substituídas por os produtos das indústrias nacionais, né, dos países da América Latina, iriam ser substituídos por produtos norte-americanos. Então, iria aumentar ainda mais o subdesenvolvimento da América Latina. Então, a ALCA foi repudiada por todos os movimentos nacionalistas e de esquerda do Brasil, tá? 5. E da América Latina também. 5. Do restante da América Latina. 5. Definindo a luta como anti-imperialista. Citação: nós temos que ressignificar a luta anti-imperialista. O imperialismo é o maior inimigo da humanidade, é o inimigo da vida, da paz. Significado: ele levou a crítica ao imperialismo a uma luta existencial pela sobrevivência, paz e humanidade, enquadrando-se em termos morais absolutos. 6. Sobre a pátria grande, de Simão Bolívar. Somente a unidade dos nossos povos pode nos salvar do imperialismo e do capitalismo selvagem. Contexto: Chaves constantemente evocava o sonho de Simão Bolívar de uma América Latina. Ele via essa unidade promovida através de organizações como a ALBA, a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, como antídoto necessário para contrapor o poder e a influência do imperialismo norte-americano. Características comuns de suas citações: linguagem apocalíptica e bíblica. Frequentemente usava termos como diabo, inferno, enxofre para desmoralizar o adversário. Referências históricas: constantemente invocava Simão Bolívar e outros heróis da independência latino-americana, traçando um paralelo entre a luta contra o colonialismo espanhol e o que ele liderava contra o neocolonialismo norte-americano. Tom de confronto direto. Não usava eufemismo. Chamava os Estados Unidos e seus líderes diretamente de imperialistas, hegemônicos e diabólicos. Foco no econômico. Sua crítica ia além do poder e além do político e militar. Atacava fortemente o capitalismo selvagem e a exploração econômica como braços do imperialismo. Em resumo, para Hugo Chávez, o imperialismo era a força antagonista central contra o qual ele lutava. Era um sistema de dominação político, econômico, militar e cultural liderado pelos Estados Unidos que ameaçava a soberania, a paz e o desenvolvimento justo dos povos da América Latina e do mundo. Suas citações eram ferramentas poderosas para mobilizar seu povo, unir aliados regionais e definir claramente os lados de um conflito ideológico que ele via como uma batalha épica entre o bem, a pátria grande socialista, e o mal, o imperialismo norte-americano. Tá aí, pessoal. Então, é esse é o vídeo, tá? O conceito de imperialismo na visão de Hugo Chávez. Achei importante porque eu acabei de lançar um vídeo falando sobre a tentativa de Donald Trump de invadir, né, a ameaça de invadir a Venezuela. Achei importante fazer esse vídeo aqui, relembrando o Hugo Chávez sobre essa relembrando o Hugo Chávez, né, que foi ali o que, como eu falei, colocou a Venezuela no mapa do mundo, no mapa das notícias do mundo, né? Como eu falei para vocês. Então, realmente, a Venezuela, a história da Venezuela, tem essa antes e depois do Hugo Chávez, né? Antes e depois do Hugo Chávez. Dificilmente você encontrava alguma notícia sobre a Venezuela antes do Hugo Chávez chegar ao poder. Bom, pessoal, eu sou Eduardo Lima, esse aqui é seu canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. Nós temos essa série aqui, nós já falamos o conceito de imperialismo segundo Marx, Lenin, Mao, Ho Chi Minh, e segundo Julian Assange, né? Como eu falei, também vamos trazer aqui ativistas políticos que têm uma relação de crítica ao imperialismo e vamos ali fazer
inclusive a comparação, né, entre as diversas críticas ali. E você pode deixar seu comentário e fazer sugestões também. Já me fizeram sugestões, eu sempre anoto aqui para poder fazer depois, tá, pessoal? Eu peço que você curta, compartilhe e comente esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Toda vez que você deixa um comentário, é um sinal que você dá para o YouTube dizendo que gostou do canal e que quer ver o próximo vídeo. E aí as pessoas passam a receber os vídeos na tela inicial do YouTube e você não perde nenhuma atualização. Curta, compartilhe, mas principalmente comente. Se você acha meu trabalho importante, doe qualquer quantia para o canal. O endereço do Pix vai estar na descrição. Até a próxima.